Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje na nossa live, super especial. Vamos aguardar aqui as pessoas irem chegando. Bom, eu vou bater um papo com a Lilian. Ela também é terapeuta aqui do Espaço Mahamaya. Ela vai contar um pouquinho sobre o trabalho dela. Fora a Lilian, nós temos também a Adriana, a Edna, que fazem trabalhos no Mahamaya com massagens terapêuticas, com florais de Saint-Germain, a mesa quântica, a psicoterapia, florais de Saint-Germain, aromaterapia, enfim. Nós temos uma gama de terapias aqui para poder ajudar cada um de vocês. E eu faço trabalho de Reiki, com cromoterapia, também o alinhamento dos chakras, sou especialista em constelação familiar. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre juntar esses trabalhos, né? Hoje a gente vai falar do Reiki junto com as barras de Axis para as pessoas especiais, o quanto que isso vem ajudando. E eu só vou esperar a Lilian aqui entrar para a gente começar a bater um papo. Vamos ter a participação da Roseli, que ela é mãe do Pedro, que é uma criança super iluminada, eu falo que a gente pegou um amor pelo Pedro muito grande. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses benefícios, né, que tem levado para a vida do Pedro. Ele foi diagnosticado autista aos 7 anos, e a Roseli vai hoje falar um pouquinho sobre o quanto que essas terapias complementares podem ajudar, né, como estão ajudando o filho dela. Bom, vou esperar a Lilian entrar aqui, pedir para participar, para a gente poder dar início aqui à nossa live e falando sobre esses benefícios. Espera aí. Aqui a Lilian, vou aguardar só um pouquinho para ela chegar aqui. E tenho certeza que a gente vai poder... Aí, apareceu! Oi, tudo bem? Boa noite. Só não estou te ouvindo, Lili. Para mim, está mudo. Descobrir o que acontece aqui. Lilian, não estou te ouvindo. Consegue ouvir agora? Não? Peraí, fala de novo. Aqui ele aparece para mim, deixa eu só esperar. Não, agora estou ouvindo. Não. Agora está ok. Ah, Está ok. então tá bom. Eu estou esperando carregar aqui meu computador de casa, que ele está super lento, então eu entrei pelo celular por enquanto. Ah, mas é mais fácil. Vamos ver se a gente consegue fazer o celular entrar, o computador entrar, tá bom? Vamos lá, então. Boa Eu noite falei a um pouquinho todos. aqui do que a gente vai falar. Apresentei o Mahamaya. Eu quero que você se apresente um pouco, fale um pouquinho das barras, né? O trabalho que você faz no Mahamaya, o quanto que isso tem ajudado as pessoas. E a gente vai falar especificamente hoje do Pedro, que é um ser super iluminado, que a gente está apaixonada por ele, né? Que é o nosso mascotezinho. E o quanto que está ajudando a vida dele com essas terapias que a gente vem trazendo e vem descobrindo a cada dia. Nossa, nem me fala, viu? Estamos apaixonadas pelo Pedro, ele é uma coisa fofa demais. Muito, muito Espero lindo. que ele apareça aqui na Eu live, também. Quem para as pessoas sabe, né? conhecerem ele. Ai, Pelo é uma menos para dar um coisa. tchauzinho para a gente. Exatamente. Então, as barras de Axis, elas são, na verdade, a colocação de uma forma bem tranquila, bem suave, de toques, em 32 pontos, né, da cabeça. E onde nós tocamos, a gente ajuda a equilibrar toda a carga eletromagnética de sentimentos, pensamentos, emoções que a gente carrega aí desde a nossa existência, né?
E a gente sabe que eles existem quando a gente lembra de algum fato e a gente ainda sente aquela dor, aquela raiva, aquele rancor, é sinal que aquela energia está ali estagnada. Isso acaba causando muitos problemas na gente, né? A gente perde a confiança, não consegue seguir adiante, Uhum. e as barras então ajudam esse processo e nesses diversos pontos. Então, tem o ponto do dinheiro, da criatividade, da cura, alegria e tristeza, enfim, são vários pontos. E cada um deles a gente trabalha, então, todas as crenças que a gente tem, limitantes daqueles pontos, energias ruins que a gente precisa se livrar, para que o corpo, Uhum. então, acabe circulando uma energia boa, positiva, que nos dá, então, essa autoconfiança, tranquilidade, reduz ansiedade, estresse, melhora na atenção, então, para quem tem déficit de atenção, sono, enfim. Eu brinco que Maravilhoso. não é bombril, mas tem mil e uma utilidades, né? E muitas vezes as crenças que a gente acha que nem existem, né? Nem estão aqui. A gente acha que está tudo bem, né? Tem pessoas que conseguem perceber alguns sentimentos errados, algumas crenças que a gente traz e outras não, né? E vai levando a vida, liga lá o piloto automático e vai. Então, É, barras também ajuda muito, né? Você se conectar realmente com o que está acontecendo. ajuda demais. E o que é interessante, né, Elaine? A gente costuma criar as nossas carcaças, que são proteções mesmo que a gente coloca, né? Sim. E ao colocar essas carcaças, então, a gente diz uma coisa e sente outra, né? E o corpo é o sentimento, né? Essa emoção, essa energia. Uhum. Então, a gente não engana o nosso corpo. A gente pode enganar o vizinho, um familiar, um amigo, um chefe, né? Uhum. Achando que tá tudo bem, não tá. Mas a nós mesmos é difícil a gente conseguir enganar, né? Não A engana, não. gente tenta, né? Quando a gente não tem muita consciência das coisas, a gente vai se boicotando. Eu falo muito no consultório que o nosso pensamento é o nosso pior inimigo, né? Aquele diálogo que a gente tem do diabinho com o anjinho, o, né? Então o diabinho pergunta, o anjinho tenta responder, mas o diabinho vem com toda a força e ele passa por cima. É, E às vezes é só o diabinho conversando com o diabinho, não tem outra coisa, né? exatamente. Né? Então, quando você não consegue ter esse discernimento de que precisa de ajuda, porque não é fácil a gente saber que precisa de ajuda, que uma outra pessoa, eu já ouvi tantas pessoas falarem assim, ah, mas eu vou lá, vou ficar falando da minha vida, ou vou fazer isso, o que, que o outro vai saber? Mas é o quanto que você está se propondo a fazer essas mudanças. É. E as terapias estão aí para nos ajudar, pelo E menos é, sempre. e é engraçado que a gente às vezes acostuma com o que é ruim, né? Que a gente acostuma a tudo, inclusive ao que é ruim. E aí a gente fica Uhum, com aquele medo da mudança, né? Porque o desconhecido, a gente não sabe o que vai ser. Mas muitas vezes ele é muito melhor do que o conhecido, né? uhum. E a É, gente não se permite essa mudança, né? até de repente, na hora que você vai se permitir, já passou tanto tempo, tantos anos da tua vida, e na hora que o corpo começa a chiar, né? Porque aí vem as dores. Então, porque nós somos, a gente não é só esse corpo físico, né? É tudo junto. Então, uma coisa está interligada à outra. Então, é o corpo físico com o corpo mental, com o espiritual, né? O emocional, e a gente precisa estar atenta a isso para conseguir enxergar as coisas. E essas terapias são ótimas, né? Eu Maravilhosas. sou fã. Então, nesse processo, né, de liberação dessas energias, a gente cria um espaço mental, um espaço de leveza no corpo, né? E Uhum. essa tranquilidade mental faz a gente enxergar realmente soluções para problemas que a gente não enxergava antes, Sim. para que a gente veja o lado positivo das coisas, não só o negativo. Uhum. Então, obviamente, ele vem junto com outras técnicas, outros tratamentos, inclusive médicos, né? A gente não pode deixar esse lado, né? Deixar nada de lado, a gente tem que fazer as Uhum. coisas somando, né? Os seus benefícios. Eu quero deixar claro aqui, né? A gente até tinha falado sobre isso, né? A gente vai falar sobre os pacientes especiais, que as terapias complementares, o que elas ajudam realmente,
mas o paciente que precisa de fono, de psicoterapia, né, de ajuda, precisa dessa ajuda. Não é que, né, o reiki com barras vai resolver tudo sozinho, não é isso. Então, quanto que o reiki com barras vai ajudar a esse paciente ter mais clareza, ter mais foco, estar mais tranquilo, ter mais paz, não entrar tanto, né, em crises. Então, isso ajuda nesse processo que ele vai passar lá com o fonoaudiólogo, com o psicoterapeuta, enfim, com o que ele for, do que precisa fazer, né? Então, a gente tem Inclusive, que deixar também, claro né, isso aqui. a redução de medos, né? Medos Sim. que a gente começa a sentir menores realmente, né? Uhum. Enfrentando os problemas, Sim. superando esses problemas, né? Que depois a gente fala, nossa, porque eu não tentei antes, né? É bem isso, né? Era tão... Sabe que a semana passada eu atendi uma moça que ela falou assim, se eu soubesse que era tão simples assim, eu teria feito Pois tão é. antes. Por que que eu não fiz antes? Eu fiz tudo para a hora certa. Né? É, Tudo começa na hora certa. Então não adianta você ficar aí também se culpando. Tudo foi aprendizado. Então, é. né, E, segue esse fluxo agora, né? não, e lembrando que todos são especiais, né? A gente fez essa live para o nosso querido, amado Pedrinho, mas todos são especiais. Então, tudo que acontece e está acontecendo de bom com o Pedro, acontecem com todos. E Uhum, os nossos especiais, chamados especiais, são mais especiais, né? Então, todos sim, somos muito especiais, querido, eles são mais especiais nos com cuidados, certeza. mas tudo que a gente vai dizer aqui serve para todos, né? Sim, não só para o autista, mas para todos, que é o que nós estávamos falando esses dias. A Roseli vai contar um pouquinho aqui, mas o Pedro foi diagnosticado só com 7 anos. Né? Então, esse processo todo, às vezes, é demorado, porque existem vários sintomas, né? Vários transtornos que são confundidos. Então, precisa realmente estar atento, precisa olhar para isso com carinho, e, de repente, né, essas terapias complementares ajudam nesse despertar para realmente, de repente, conhecer o médico que vai te ajudar, né? Porque o universo está aí. E se você entra nessa vibe de querer realmente descobrir, porque às vezes, acredito eu, que os pais têm medo também de o que vai acontecer, né? Porque não é só a criança ali especial, é a família toda, é o grupo familiar todo que está ali passando por aquilo, né? A Rô vai falar aqui com a gente sobre isso. E a gente sabe o quanto que, infelizmente, essas pessoas são ainda discriminadas, né? São olhadas de uma maneira tão que não precisa mais disso, né? É. São seres tão iluminados, tão lindos, e que vêm aqui para aprender tanta coisa, para ensinar tanta coisa. Né? Eu sei que os autistas, eles são tão iluminados energeticamente, a gente vê isso pelo Pedro na hora que vai fazer, né, o trabalho nele, o quanto que na hora que você vai lá ver as energias, o quanto que o espiritual dele já está, né, aflorado, está lindo. Essas crianças, ou esses pacientes, né, que são autistas, eles são muito assim. O problema deles é assim, porque aqui é muito denso, eles não dão É, conta. Eles já estão tão mais evoluídos do que a gente, que eles não dão conta disso. Então, eles vêm aqui com a energia deles para nos ensinar. e esse corpo físico não permite, né, essa leveza, e aí vem todas as dificuldades Pois dessa é, existência aqui, né? pois é. E você colocou um ponto interessante, Elaine, que são toda a família, né? A gente está naquele emaranhado quântico, né? Nós com o universo todo, Sim. essas energias, a gente faz parte de um todo, o todo faz parte de nós. Então, na medida do possível, seria extremamente interessante se todos os familiares pudessem fazer o mesmo tipo de técnica, né? Uhum. Para que flua essa energia no ambiente familiar como um todo e Sim. que vá poder se expandindo, né? Para todos os que estão ali circulando na escola, seja em outras terapias que a Uhum. criança faz, mas realmente é difícil, né? Noites e noites mal dormidas. Óbvio que os pais também ficam cansados, Claro, ficam com certeza. estressados, irritados. Então,
isso tudo é normal. Mas se realmente todos pudessem fazer e elevar essa energia, o padrão vibratório dentro de casa, seria maravilhoso, né? Com certeza. Porque a família toda ali, né? A gente com o filho, que você já chegou, eu falo isso por mim, quando eu entrei em casa pelo primeiro dia com a Vitória no colo, eu olhei e falei, o que que eu vou fazer com esse ser agora? O Verdade. que eu faço, né? Não tem manual de instrução, não tem nada, o que que eu vou fazer? Então imagina quando realmente, né, é um filho especial que você tem que se adaptar a tudo. Muito mais. Então, esses pais são, assim, também super vitoriosos, super, Não, assim, e de essa olhar para maratona, isso. né? Oi? Anos e anos tentando descobrir o que é. Imagina essa maratona como foi. Sim, sim. Que aí ela vai contar um pouquinho aqui para gente. Ninguém melhor do que ela, né, para falar sobre isso e o quanto que é importante a Roseli falar sobre esse tema com pessoas, né, com pais que têm filhos assim, e não só autistas, mas com TDAH, né, com déficit de atenção, que sabe que eu lembrei, hoje a gente estava falando sobre isso, Lili, eu lembrei que acho que uns 4, 5 anos atrás, eu atendi uma criança, ela tinha 8 anos, e ela foi diagnosticada com déficit de atenção, e ela tomava Ritalina, com 8 anos de idade. E já fazia acho que um ano que ela estava tomando. E assim, ela não parava sentada, né? Então, assim, eu conversava com ela um pouquinho, chamava ela, aí ela ficava andando, mexendo em tudo, de novo eu chamava, ficava aqui. Na hora que eu colocava ela na maca, assim, a primeira vez eu falei, ela não vai parar aqui, né? Mas ela deitou, ela apagou igual o Pedro. É que É, o Pedro não é agitado assim, né? O Pedro é na dele, mas ela era muito, muito agitada. Ela apagou de uma maneira assim tão profunda que eu falei, gente do céu, como eu pode, brinco né? que realmente é um sono que parece que a gente está em duas dimensões, né? Sim, A sim. gente às vezes tem a percepção do que está acontecendo, né, na maca, e às vezes a gente tem certeza que está dormindo, mas é uma coisa assim. Fala, eu tô aqui, eu tô lá, onde é que eu tô, né? Aham, Mas numa leveza, numa sensação, e como cada dia nós também estamos diferentes, cada sessão é uma sessão diferente, né? sim. Então não existe uma sessão igual a outra, Não. não, né? E a gente Bem, vai percebendo as mudanças, né? sem De energia, dúvida, as né? mudanças nos centros energéticos, né? Que a gente percebe no Pedro, o quanto que isso está melhorando. E é muito gratificante para a gente, né, Lili? Ver o Nossa, Pedro. olha, é É uma muito alegria assim que não, gostoso. não tem como Não tem falar, de preço, né? verdade. Não Não. tem preço. E isso foi da gente, né? Vamos ver o que que dá as duas terapias juntas? E tá Porque a dando gente tem certo. feito, né, esses bem bolados de Sim, constelação mais barras, e a gente percebe realmente, eu brinco, que é um salto quântico, assim, né? Que a gente tem salto triplo de vara, as coisas vão super mais rápido, sempre desde que a pessoa queira, né? Então, sim. nada acontece com a gente que não seja da nossa própria vontade. Até o Uhum. que nos acontece de mal, Com certeza. a Ah, nós gente somos nós que atraiu, né? atraímos. Não vem com querer colocar a culpa no outro, porque somos nós que atraímos tudo isso. Então, É. né, cada um com seus perrengues aí. Não vem, né? Mas aí isso é legal, né? Porque o próprio milagre que os pacientes, muitos, né, experimentam, eles experimentam porque eles tiveram essa vontade, eles aceitaram receber, porque uma das coisas mais difíceis que nós temos é aceitar receber. Muitas vezes a gente nem se sente merecedor, né? A Sim, gente não se sente merecedor de algo e nós mesmos nos boicotamos, né? a maior Então, parte esses do pacientes, quando realmente recebem, qualquer pessoa, né? Não paciente, qualquer pessoa queira receber, vai realmente experimentar milagres assim incríveis, né? maravilhoso. Vamos ver se o nosso Pedro aparece? Ai, Pedrinho, por favor, não faz essa desfeita com a gente. Roseli, traz para participar da live. Vamos ver aí se o nosso Pedrinho pelo menos dá um oi Só um aqui para gente, para as oi, pessoas. Pedro, nem que seja só um oi. Gente, assim, falar um pouquinho aqui do Pedro, ó, claro que a Rô vai falar, mas assim, o Pedro, ele não fala com as pessoas. Ele entende, ele lê, ele vai para a escola, mas ele não conversa com as pessoas, ele só fala com a mãe.
A mãe é a única pessoa que ele fala. Então, por exemplo, ele manda áudio para a gente, né? O áudio ele manda. Se a gente pedir assim, um vídeo, ele já não manda. E não é só com a gente. Então, é com o pai, com a avó, com as tias, na escola, ele não interage. Então, a professora está ali do lado, mas ele também, como diz disse a Roseli, né, a semana passada, a professora, eu fui conversar com a professora, ela falou que não sabia, porque ele não falou com ela. Ele não fala, realmente, Por né? enquanto, né? Por Nunca se enquanto. sabe. Mas ele fala com o olhar, né? O Muito. olhar dele é E muito com o amor profundo. dele, né? Ele tem um amor que é uma coisa assim. Quando a gente toca no Pedro para fazer a terapia, os nossos dedos pulsam, assim, é uma É coisa lindo. incrível, né? É de arrepiar, de ficar muito emocionada mesmo. O abraço dele é gostoso, é uma coisa Nossa, forte. Né? E na primeira vez, quando eu encontrei, ele me dava um abraço meio assim, né? Pedro, dá um abraço, foi meio assim. Agora ele já sai correndo no corredor, já vem, abraça, beija. Então, uma isso é fofura. muito gratificante, né? Graças a Deus. Será que a Rô não Exatamente. consegue entrar aqui? Você está no computador ou no celular? Você está no celular, é isso? Lili, Eu? você está Ah, no você estava celular? É. falando comigo, eu achei que você estava com a Rô. Eu tô porque meu computador tá tão lento e a minha imagem no computador tá travando tanto que eu não sei. Eu preciso entrar pelo computador para a Rô conseguir entrar? Não, acho que não. Eu acho que não. É, tá muito ruim aqui em casa, então eu tô no celular mesmo. Vamos ver se ela pelo menos manda uma mensagem aí para falar para gente. Onde está a Roseli com o Pedro? Será que ela está ouvindo a gente? Espero que não tenha caído, né? Rô, tem que aceitar. Mas cadê? Peraí. Ah, pronto, já achei. Já Achou? aceitei aqui. Aceitar. Tá indo? Ah, Pedrinho, que lindo! Coisa linda! Queria ouvir um oi, pelo menos, só oi. Oi? Ah, um oi, Pedro. Então manda um tchauzinho assim pra gente, um beijinho. Um beijo. Aí, Ai, valeu, que coisa Pedro, mais linda. Ai, fiquei muito feliz, saudade de Pedrinho, de você. você ter entrado. Muito feliz, de verdade. De aparecer, de dar esse rostinho seu aí pra gente, pra todo mundo ver, enquanto você é lindo. Tá Oi, vendo o que que Rô. vocês fazem? Que bom, né? Oi, Rô, tudo bom? Tudo bem. Obrigada pela abertura aqui, né? Da gente Imagina. falar um pouquinho. Eu e a Lilian falamos aqui um bocadinho. Agora a gente quer que a mãe do Pedro fale um bocadão sobre o Pedro, como que começou todo esse processo, todo. Eu falei aqui só um pouquinho né, que o Pedro foi diagnosticado com 7 anos, que muitas vezes é difícil, né, entrar, você conseguir ter esse perfil seja de autista, de TDAH, do que for, mas o quanto que você batalhou para conseguir entender e conseguir tratar o Pedro da maneira correta, né? Ah, isso tudo é muito amor envolvido, Imagina. sabe? A partir do momento que você tem um filho típico ou atípico, é gratificante, né? Então, o fato de você ser mãe é cuidar, né? E Sim. o importante é a gente ter essa rede de apoio, né? Que a gente tem, que é família, né? E as pessoas que convivem com a gente sabem o quanto é a nossa luta, né? Sim, com De certeza. colocar essas pessoinhas no nosso mundo, Ó, eu né? não De fazer sei se vocês eles. perceberam, mas o Ah, Pedro escreveu aqui um oi, não foi? Não, um obrigado, não foi, Pedro? Ah, é tá vendo verdade. só que coisa fofa? Ele não falou, mas ele escreveu. Que lindo. Lindinho. Obrigada, meu fofo. Ele Desculpa, Rô, adora pode essas coisas. continuar.
E aí Eu é só isso, tenho a a gente precisa agradecer, de uma né? rede de apoio para poder fazer os nossos mundos se conectarem, né? Porque não adianta eu fazer ele entrar no nosso mundo, a gente também tem que entrar no mundo dele, né? É aí que está o respeito, né? Com certeza, com E eu sempre certeza. busquei as terapias alternativas para caminhar junto com as terapias dos consultórios, das clínicas, dos médicos, da medicina. E eu acho que as terapias integrativas, né, que são o que vocês fazem com ele, que é as barras, os alinhamentos dos chakras, eu acho que ajuda. Pelo menos assim, na primeira sessão já dá um salto. Na segunda, então, você vai ficando de boca aberta. Que bom, né? Que ótimo. É Sabe que eu rápido, A né, falei com a gente Rô? Lilian vai hoje? acompanhando e vai vendo muita E aí, Sim. muita coisa colou, né? acontece. Tranquilo para ele passar por esse processo, né? Acho que isso é legal também. É uma coisa que você sente melhora e você não sofre, né? Muito pelo contrário, te dá prazer participar, né? Com certeza. A primeira Ele vez que eu foca. atendi o Pedro, eu fiquei muito emocionada. Depois eu falei com a Roseli sobre isso. O quanto que aquilo me trouxe um bem-estar. O bem-estar não foi só para o Pedro, né? Foi É, para mim, tenho certeza que foi para a Lili também. Nossa, com Mas a certeza. gente estava até conversando hoje, a primeira sessão do Pedro, a primeira e segunda sessão do Pedro, ele deitava na maca e ele ficava meio rígido, as mãozinhas dele, né, Lilian? Rígida na maca, todo assim, por mais que... Tudo bem que o Pedro deita e dorme, né, Pedrinho? Ele apaga, ele não dorme, ele apaga. Mas o quanto que depois que começa o trabalho, ele vai relaxando completamente. Né? Acho que com a Lilian também é assim. Ele Bom, chega, ô quando. Pedro, eu vou contar uma coisa aqui. Você até ronca, né? Na hora que chega tá uma hora que roncando ele tá também. roncando, olha só. E Bonitinho. quando ele engana nós duas? E quando ele engana que tá lá dormindo e não tá, eu falo com ele, Pedro, você tá dormindo? Ele faz assim com a cabeça, né? Mas de olho De fechado, olho né? fechado, não fala nada. Faz parte. Mas, Rô, conta um pouquinho sobre todo esse trabalho que você, né, teve com o Pedro até descobrir, o que ele faz hoje, né, as terapias fora, e aí começou nós fizemos 4, 5 sessões, né? A Lili fez 4, eu fiz Eu 5 fiz com ele. 4, que eu É, viajei. Uhum. então conta um Nossa, pouquinho, Rô. a gente tem o que chama de estereotipias e de alguns movimentos repetitivos. O sono não é normal, é um pouco mais agitado. E assim, quando a gente começou a fazer as barras e também o alinhamento dos chakras no Reiki, eu percebi que ele ficou um pouco mais tranquilo, Uhum. né? Faz 1 ano e meio que a gente já está na clínica com as terapias cognitivas comportamental, mas assim, esse complemento está ajudando, porque está deixando ele mais tranquilo, menos ansioso, Uhum. ele consegue ter mais percepção do que você está pedindo para ele fazer, Uhum. né? É como se ele estivesse um pouco mais próximo da gente, não estivesse tão distante. Sim. E assim, desde que a gente começou a fazer, o sono dele melhorou Que bastante, ótimo. né? Tá deixando ele bem mais calmo, mais tranquilo, menos ansioso. Ele tinha uma compulsão alimentar que, Uhum. assim, você podia dar um monte para ele comer e não estava satisfeito, né? Uhum. E são pequenas coisas, assim, o que eu achei mais fantástico depois dessas 4, 5 sessões foi a percepção dele querer me ajudar. Então, hoje em dia, a gente chega em casa da clínica, que a gente sempre chega tarde, já é hora de jantar, Uhum. e ele vai lá na cozinha e me ajuda. E ele não fazia isso antes. Por mais que ele tenha as terapias de terapia ocupacional, da vida cotidiana, aprendendo tudo
isso, mas ele não partia dele. Eu sempre tinha que estar chamando, sempre tinha que estar insistindo, tentando fazer com que ele entrasse dentro da cozinha para me ajudar. Hoje em dia, não. É tudo tão rápido, a gente chega tão tarde, que, assim, ele, por livre e espontânea, mamãe, eu quero fazer. Então, faça. Eu sempre deixei. Ele põe a mesa. Outro dia, ele colocou a comida no prato, esquentou no micro-ondas e serviu. Eu fiquei de dondoca. E isso tudo está me surpreendendo. Aliás, ele postou isso no canal do YouTube dele. Quem tá aqui na live, Sim. passa qual é o YouTube dele, porque ele quer chegar a 160 seguidores. Coloca aqui o seu YouTube. Escreve aí. Ele vai colocar nos comentários. E uma coisa que foi na primeira sessão que aconteceu, à noite ele mandou, a gente criou um grupo, né? Nós 4 aqui. E o que ele fez? Foi para a cozinha, né? No fogão, que a Roseli falou que ele tinha muito medo de ficar ali no fogão, de acender. E ele falando, e ele gravando e mandou para a gente fazendo a comidinha dele. E uma coisa que ele não fazia. Então, na primeira sessão, ele já né, teve essa percepção, já foi para a cozinha, já foi fazer o bifinho dele, né, Pedro? Que foi o primeiro que você mandou para a gente, e depois ele mandou outros. Mas é muito legal isso. Parece que assim, trouxe ele mais para perto, né? Aqui em casa é só nós dois, então assim, a nossa troca é muito intensa. É por isso que ele conversa muito comigo. E também uma outra novidade é que você, Lilian, falou muito de tirar o medo. Tá tirando o medo dele até de falar, porque a gente está conseguindo fazer com que ele fale o sim e o não com as terapeutas. Uau! Não acredito! Pedro! Não acredito, meu lindo! Olha, então, assim, a boa. cada pequena conquista para a gente já é motivo de comemoração, porque são coisas que uma criança de 10 anos de idade não fazia, né? Ai, nós vamos chorar nessa live. Nossa, não, Pedro, amanhã eu vou apertar tanto você na sessão, você vai ver só. As bochechas vão ficar roxinhas, aí de tanto que eu vou apertar e beijar. Nossa, que notícia boa, Rô. Maravilha! Legal. E nada aqui é imposto, porque, assim, eu respeito muito a vontade dele. Quando ele fala não, é não. E, assim, eu sempre pergunto para ele, você quer ir lá na Lilian, você quer ir na Elaine? E ele fala isso com o maior prazer. Ele adora essas duas. Ai, que bom, né? Porque quando ele não quero ver quer alguma coisa... Pizza, hein? Eu quero ver a gente precisa treinar. Do que eu não ouvi, Lili? O vídeo fazer o dia da pizza. Sim, o dia da pizza, é verdade. Ir no Parque do Ibirapuera, né? Passear. A gente vai fazer um monte de coisa juntos com o Pedrinho aí. Até ele falar. Na hora que ele falar, a gente faz outra live com ele falando. Pedro, eu vou cair dura o dia que você falar comigo. Eu vou desmaiar lá no consultório. E uma coisa que é interessante, né? Na primeira sessão do Pedro, né? Na hora que eu fiz lá de medir a energia, os centros energéticos, né? O que estava travado, que era o laríngeo, que é a fala, né? E o plexo solar, que são as emoções. Então, o quanto que isso realmente, na hora que a gente vai fazer a terapia, mostra, né? Tá ali escancarado para a gente ver quais são as dificuldades que ele tem realmente. E aí, na última sessão, já estava tudo mais fluindo, mais aberto. E, assim, faz o que? Um mês, né? Em um mês, olha quantas coisas boas. Filmado. Eu tenho isso gravado porque realmente é espantoso. É espantoso. O quanto vai mudando, o quanto isso vai melhorando. Realmente parece que você organiza tudo. Você ter os seus chakras alinhados, é isso mesmo. É alinhar e deixar você conectado. O que o né? Pedrinho está mostrando? O que você está mostrando?
O seu canal, que é Pedro Ah, Rocha Game 0910. O então Pedro, tá bom. escreve no Ele chat. escreveu. Escreve Tá aqui, ó, aqui, ó, Pedro Rocha Games nos comentários. 0910. Legal, legal. Pra todo mundo Pronto. seguir o Pedrinho lá, porque ele vai colocando todas as conquistas dele lá. Ele tem agora o Instagram também, que ele vai colocando as coisinhas dele, né, amor? Isso é muito importante. O importante não é só o Pedro estar bem, é a mãe também estar bem, estar feliz com essas Ah, conquistas, né? a Porque a gente mãe está aí. E fica. imagina o que E quando ela, a gente vê o resultado, a gente quer cada vez mais. com certeza. E nós também, viu? Nós queremos cada vez mais. Não é só E você não. você comentou uma coisa interessante, porque, obviamente, né, quando a gente fala de tratamentos, né, alternativos, vamos chamar desse jeito, né, sem medicação, sem nada incisivo, né, sem agulha, sem nada, enfim, só a pontinha dos nossos dedos, né, Elaine? Uhum. E algumas pedrinhas, né, que o Alguns cristais, alguns aromaterapia. cristais. Há de ser só as mãozinhas, mas existem alguns estudos que começam realmente a sair, tomar corpo, né? Até porque não é, às vezes, de interesse financeiro, né? Alguns estudos mostrarem tanto resultado assim, né? Mas o que é interessante é que no estudo do Dr. Fanin para as barras de Axis, quando ele fez esse estudo, ele tinha acho que uns mais de 17 anos de estudos com o eletroencefalo, e ele monitorou antes de uma sessão de barras e 1 hora depois, né? Então, uma sessão de 1 hora, como ficariam as imagens desse eletro. E ele mede por desvios, né? Então, no estudo dele, o verde é o padrão, o vermelho está muito acima da atividade, né? Mais de 3 desvios padrão da atividade normal, e o azul abaixo, 3 abaixo, né? E ele, então, monitora e mapeia esse cérebro antes das barras e depois das barras. E, assim, mesmo sendo leigo, basta ver pela cor, a diferença é brutal, né? Então, ele diz até nesse estudo, tá disponível na internet, se alguém quiser, depois a gente pode colocar alguns estudos, né, Elaine, aí no Instagram do Espaço. Mas o que ele coloca, que 1 hora de barras equivale a 2 horas de meditação profunda, né? Então, assim, quem aqui consegue fazer 2 horas de meditação de monge tibetano? Fala para mim, né? Não dá, né? Não tem como. Indo lá no consultório, né, Elaine? A gente consegue proporcionar esse tipo de relaxamento. Sim. E aí a gente equaciona esse cérebro realmente, porque imagina, também, né, no caso das pessoas mais que especiais, como é difícil, né, Elaine, como você falou no começo, lidar com uma percepção de som diferente, uma percepção de sensações e emoções, muitas vezes até telepáticas, deles conseguirem ler pensamentos. Deve ser um barulho infernal numa cabeça, né? Então, com certeza. Essas reações, muitas vezes explosivas que eles têm, desse turbilhão, né, que acontece, e eles não conseguem extravasar na mesma velocidade. Então, a hora que a gente corre as barras, esse cérebro dá essa acalmada, é um momento realmente de paz. E aí, Rô, eu acho que vai onde você falou, que daí ele passa a pertencer mais ao nosso mundo, a conseguir lidar melhor, porque ele se livrou daquele excesso que o corpo físico dele não consegue trabalhar ainda, né? Nem vai, né? É um equilíbrio, né? Eu percebo que ele fica muito mais equilibrado, não só pela tranquilidade, que passou aquela ansiedade, mas ele consegue executar essas tarefas simples através desse autocontrole. Então, assim, eu percebo que quando ele volta, né, quando termina a sessão e ele acorda e ele quer sair, ele está super tranquilo, super calmo, e é assim durante a semana toda, né? Como a gente faz uma vez por semana, quando vai
vai chegando no dia de fazer, ele já vai ficando um pouco mais agitado, mas assim, essa semana, por exemplo, eu percebi que a tranquilidade dele já foi mais frequente. Durou mais tempo, é isso? Durou mais Ele tempo. estava com Durou mais tempo. dificuldade de querer ir para a escola, né, Rô? É. E agora, essa semana, não, ele já está muito mais ativo. Aham. Ah, isso é muito bom. Para a gente e também, não é só para você, para o Pedro, para mim, para a Lili, é maravilhoso a gente, né, sentar, né, Lili, falar assim, pô, vamos juntar essas terapias, vamos ver o que dá, né? Vamos chamar o Pedro, vamos ver o que faz. E o resultado é maravilhoso, a gente fica super feliz com Não, isso. é de verdade. É de verdade. Realmente é muito bom você ver esses resultados. E assim, rápidos. Lógico que cada organismo reage de uma maneira, cada um tem um nível, um grau do transtorno, mas assim, no nosso caso, eu percebo que ele está muito mais aberto, mais receptivo para receber tudo isso, e isso facilita muito nessa conexão, né? Com E o jeito certeza. que vocês lidam com ele também foi de extremo autocuidado, que ele não rejeitou nenhuma sessão, Uhum. né? O fato de vocês chegarem na primeira sessão, vocês conversam com ele, fazem uma brincadeirinha, traz um chocolate, né? Então, assim, todo esse apoio, esse acolhimento é muito importante, já começa a ser terapêutico, né? Sim, Porque com o Pedro é uma certeza. criança que ele adora atenção. Então, isso é muito importante para todo o Ele se tratamento sente dar certo. confiável ali. Tratamento médico, terapêutico, tanto da nossa medicina, né, das nossas terapias, quanto das terapias integrativas, o apoio é muito importante. Eu até falei aqui para a Lilian, Rô, de realmente, né, que o Pedro faz as terapias fora, né, a terapia ocupacional, que isso é importante, né, o Não reiki com as deixamos de barras fazer. ajudam para que ele vá para a clínica, né? Quantas vezes você me liga e fala, né, falava antigamente o Pedro, eu fui com o Pedro até a clínica, ele parou e não quis entrar. E não tem Não é. clínico que faça ele entrar. Então, essa percepção toda vai mudando, né? Ele vai se sentindo mais seguro, né? Ele pode, daqui a pouco ele vai perceber que ele pode falar e que não vai ter problema nenhum, ninguém vai ficar julgando, ninguém vai ficar criticando, né? Realmente as pessoas vão ficar felizes. E ele, com certeza. Mas a gente vai destravar tudo isso, né, Línia? E eu vou ficar triste se um dia ele não quiser entrar na sessão, hein, Pedro? Você me aprontar essa. Você não vem com graça pra cima de mim. É uma delícia, gente. É muito amor que a gente tem por ele. É uma coisa assim, né, Elaine? Muito. É muito Ele especial, é de realmente. carisma, realmente foi. Eu digo que ele foi o nosso presente, né? Nosso presente. Com certeza. E que veio assim, né? A gente não cogitou nada, foi aparecendo, foi vindo, a gente foi tendo as ideias, né? Ah, vamos falar com a Roseli, vamos que vamos. Ela aceitou, ele aceitou, né? Porque ele precisa aceitar. Não é só vou levar o meu filho lá para ele fazer, não, ele tem que querer, né? O Roseli, eu acho que você ouviu, né? Falando para a Lília que uns 4, 5 anos atrás eu atendi uma criança de 8 anos que já tomava medicamento, que tinha TDAH. Então, e o quanto que ela, na hora da maca, ela ficava quietinha, ela dormia, igual o Pedro. Né? E depois ela fez o tratamento durante um tempo comigo, e depois de 3, 4 meses o médico começou a tirar o remédio. Olha, vai diminuindo, porque ela tinha vários problemas na escola, enfim. O quanto que isso é gratificante para a gente? E assim, a medicina de vocês é comprovada, né? É comprovada, não é nada que vai fazer mal, ao contrário, está fazendo muito, muito bem.
né? A gente tem que dizer aqui, eu acho que a gente tem que botar nossa cara e dizer o quanto está sendo bom. Uhum. Porque se Precisa, tivesse né? sendo ruim, falho, a gente também teria que falar para a gente poder aprender, Com né? Mas certeza. não tem como, não tem E é como. Está coisa que a ajudando gente, uma bastante, coisa que a gente bastante. fala muito no consultório é isso, né? É o quanto que a gente faz o nosso trabalho com amor, né? Uhum. Não é assim, eu não vou fazer só por fazer ou porque eu vou ganhar dinheiro. É claro que a gente precisa de dinheiro, né? Dinheiro é energia. E dinheiro não leva desaforo, não. Então, assim, se eu fizer um trabalho ruim e receber por isso, esse dinheiro eu não vou Não vai gastar de aproveitar. uma maneira legal, porque eu não coloquei uma energia boa, né, para cuidar. Então, tudo isso a gente tem essa percepção no Mahamaya, é de fazer o bem, essa troca, que é uma troca de energia, uma troca de aprendizado, porque a gente aprende muito com o Pedro, com a Roseli, E né? Eles como? trazem muitas informações para a gente, muitas coisas que você sai assim e fala, nossa senhora, que coisa boa, né? Então é bem isso mesmo, quanto que a gente precisa olhar com amor, cuidar com amor, e não é de qualquer jeito, senão o negócio não flui, você não vai para frente, e paciência. Tem algumas perguntinhas aqui que eu queria que a Roseli ajudasse a gente a responder, que eu acho que ela é a melhor pessoa para fazer isso aqui. Vamos lá. Preciso fazer algo especial no dia da sessão? Olha, eu acho que não, né? Eu acho que você tem que estar bem para poder estar indo para a sessão e receber essa energia maravilhosa, né? Então, assim, se tiver nervosa, se ele tiver irritado, aí não vou mesmo. Mas é muito difícil, porque quando ele gosta e vai com prazer. Então, Sim. Uma coisa que eu sempre falo, né? Depois da sessão, beba muita água, né? Porque as toxinas vão saindo, né? Quando você faz xixi, vai saindo, e você precisa, né? A energia, as toxinas do reiki, você tem que beber muita água para você ir liberando, Água é um né? E a água veículo, né? é um veículo. Então, é a única Então, coisa, porque tem pessoas que chegam no consultório irritadas e saem de lá numa boa. Mas é o quanto você realmente se coloca presente para querer receber isso, né? é. Outra pergunta. Meu filho é muito agitado, não fica parado. Será que vai beneficiar a terapia para ele? Você pode beneficia. responder, hein? Nossa, Totalmente, totalmente. Porque, assim, né? a tranquilidade com que ele volta da terapia quando tudo termina é sensacional. Então, assim, se é uma criança que é mais agitada, não para quieto, tal, é isso que eu falei. O acolhimento que vocês fazem antes da gente começar as sessões deixa a criança calma, segura. Então, assim, quando a gente põe o pé no espaço Mahamaya, já sente aquele ambiente assim, tranquilo. Não dá vontade de vir embora. Uhum. Então, assim, Com vocês fazem certeza. uma aura ali que é muito boa, é muito acolhedora. Então, assim, mesmo uma criança, né, mais agitada, com certeza, não vou dizer que na primeira sessão, né, mas assim, na segunda sessão, pode ter certeza que já vai estar bem mais tranquilo. Vai muito de pessoa para pessoa, né? É, Não dá para a gente falar certinho o que, que é, mas é cada um e a gente tem que respeitar. O que devo esperar de uma sessão? O que, que a sua quando você foi para lá, a primeira sessão, o que, que você esperava? E se o que você esperava realmente você conseguiu? então, eu esperava justamente isso, que ele se organizasse nas ideias, que ele tivesse assim uma percepção do todo que ele vive aqui dentro, né? Porque o que acontecia antes? Antes a gente entra e sai de casa, ele rotina, né? O autista tem aquela rotina e é muito difícil você quebrar a rotina. Quando quebra, às vezes dá até crises emocionais. Mas assim,
o que eu esperava dele era isso, era deixar ele mais calmo, mais tranquilo, para ele passar a olhar para a gente aqui fora. O E foco foi dele exatamente isso que melhorou, né? Que você aconteceu. falou. Ele está mais focado, né? Porque antes a gente entrava dentro de casa, ele sentava no sofá, ligava a televisão e acabou. Pedro, vem jantar? Ele ia. Era tudo muito mecânico. E hoje não. Hoje ele está mais acordado, mais receptivo, então ele já chega, ele já vai na cozinha. Ah, é jantar? Tá pronto. Não, deixa que eu faço. Ah, eu vou colocar a mesa. Às vezes eu falo para ele, vai tomar banho, vai tirando a roupa, ele já pega e já vai. Entendeu? Então era isso que eu esperava. Que ele fosse se ligando nas nossas rotinas e não só sendo mandado, que ele tivesse a iniciativa de fazer. Sim. Então, o que eu esperava, eu estou colhendo. Que ótimo, né? Isso é bom, né, Lili? Em quanto tempo você notou a diferença de comportamento dele? Na primeira sessão, não estou brincando. Na primeira sessão, ele já era uma outra pessoa, assim. E a gente estava numa fase, assim, de um pouco de irritabilidade dele, né? Na escola está sendo um pouco difícil essa nova adaptação, né? Então, assim, na primeira sessão eu já senti um pouco mais de tranquilidade, o sono dele melhorou bastante, né? E aí, a partir da segunda sessão, nossa, aí foi só melhorando, que foi exatamente esses pontos, de ajudar mais em casa, de aceitar melhor os comandos da vida diária, que é o que tanto a gente prega lá na clínica, né? É o que ele tanto faz. Então, assim, tô colhendo os frutos. Que bom. A Rosângela está aqui perguntando quais terapias vocês realizam no Pedro. Então, eu faço a terapia de Reiki. Então, o Reiki está englobando o alinhamento dos chakras, aromaterapia. Eu faço, quando ele está acordado, né, para ele ouvir uma meditação com ele. Tem a cromoterapia com as cores. E isso vai desenvolvendo, porque nós temos os centros energéticos e a gente precisa equilibrar, precisa desbloquear esses centros energéticos, que são os chakras, né, que a gente tem milhões pelo corpo, mas são 7 principais. E na sessão eu alinho e energizo esses 7 chakras principais do Pedro, né, junto com as outras funções. E a Lilian faz barras de axis, que são os pontos na cabeça, né, Lilian? São os 32 pontos na cabeça. Eu até tinha comentado com a Roseli também, da gente continuar com esse combinado que está dando um resultado excepcional, né? Mas dentro de Axis a gente também tem os processos corporais que destravam outros tipos de energias. Então, eventualmente, mais lá na frente, quando toda essa parte mais ligada a pensamento, à mente, ao domínio disso com relação à vida, né? Quando der uma grande melhorada e a gente achar que está no momento de entrar com um outro espectro, aí a gente depois faz outra live para contar tudo. Com certeza, com certeza. E depois, quando o Pedro fizer 14, 15 anos, a gente pode fazer uma constelação com ele. Não. A gente tem que esperar um pouquinho mais, porque ainda é muito cedo. Mas aí faz uma constelação para realmente dar um boom aí, né? O porquê que ele está trazendo isso. E ele ter uma percepção diferente, uma conexão diferente com tudo isso. E aí dá uma outra guinada ainda na vida dele. A gente vai dando saltos triplos de varas, né? Nas outras partes da montanha e vamos evoluindo aí nesse processo, né? Sim, com certeza. E aí, outra pergunta aqui. Devo relatar qualquer fato diferente que ocorra? Assim? Eu conto tudo. Eu falo mesmo. Eu falo mesmo. Precisa saber. Né? A gente tem que saber se está evoluindo, se não está. De repente tem que mudar alguma coisa. Para a gente isso é muito importante.
E para a gente também tentar entender, né? Se isso está vindo daí ou de lá, da onde que está vindo, se para a gente, né? A gente precisa discutir, né? Saber, se inteirar no assunto. Ainda Tem que mais ser eu uma que sou. troca. Não, eu sou ávida por informação. Então, eu preciso saber quais são os seus objetivos, se a gente está alcançando os objetivos, se é isso o esperado, né? Eu Uhum, acho que essa sim. troca a gente precisa ter, né? Na Em qualquer verdade, terapia. acho que eu e a Lília não esperávamos que fosse tão rápido. É verdade. Eu sabia que era Eu muito também. bom, Sim, mas mas a chega um gente não momento sabia que que ia ser tão rápido assim. Né? A nossa meta é fazer o Pedro falar. E a gente vai É, conseguir. a já meta eu acho que começou, do mundo inteiro. já está Mas então, funcionando. tirando esse medo, deixando ele mais tranquilo, mais confiante, que nem antigamente ele não falava nem comigo em público. Podia ter qualquer outra pessoa por perto, nem comigo ele falava, né? Uhum. Hoje não. Hoje ele fez até vídeos no mercado municipal andando com várias pessoas lá fazendo compras Olha, sem problema. Entendeu? Então, é esse passinho de cada vez que a gente está querendo dar, né? Até a hora que ele vai se sentir tão confortável que ele não vai nem perceber que ele está falando, sim. Verdade. não Porque é? isso ainda está travado, né? Que é aquilo que eu falei na sessão. Tem alguma coisa que travou, que parou, e a gente precisa ir devagar, não adianta querer dar um salto lá na frente, né? Pular os 40 passos aí, porque não vai, é o aqui e agora. A gente tem que trabalhar com tudo isso que ele está trazendo para a gente. Olhar e falar, tá bom, isso aqui é assim, então a gente olha de uma outra maneira. Vamos alinhar isso daqui, vamos olhar para cá, né? Porque não adianta a gente ficar ansiosa e querer que o Pedro fale, né? Está com É, 10 anos, Tudo no né? Há tempo 10 anos dele, né? ele não fala com as pessoas. Você não quer que em um mês, em 2 meses, o menino, né? não. Não tem como. É um Então, passinho de cada vez, mas tem que trabalhar esse foco. sim, É o que eu sim. falo. Em qualquer terapeuta que pega ele, tem que trabalhar essa raiz dele, que é o medo Uhum. de falar com a pessoa. Eu não sei se é um medo do julgamento, porque é uma coisa, ele sempre me pede. Se ele fala assim, mamãe, se eu falar, pede para as pessoas não fazer ei, bater palma, Sim. porque ele É, Aí a você me pessoa se falou trava. isso. Uhum. Ele se trava. Mas, ô Pedro, as Então tem pessoas vão que, ficar quando muito ele falar, felizes. tem que fingir como se nada tivesse acontecendo, Uhum. né? Porque ele se retrai com isso. Uhum. Aniversário. O aniversário, ele não gosta que cante parabéns para ele não gosta de ser o centro da atenção. Tá. Então, a gente É, tem que trabalhando respeitar. esses aspectos emocionais dele, a gente consegue destravar tudo Com certeza. isso. E olha, eu vou te falar uma coisa. Eu conheço pessoas que não gostam de aniversário, não gostam de cantar parabéns. Não são autistas, mas não gostam. Você vai dar É parabéns, eu verdade. não quero parabéns. Gente, é uma data especial, você nasceu, é um É. presente de Deus, né? Poxa vida. Mas, enfim, mas cada um é cada um. Tá tudo bem, a gente tem que entender. É. Mas isso o Pedro vai construir essa confiança nele. Na hora que ele Isso. perceber que ele vai falar e as pessoas vão ficar felizes, óbvio, né? Mas, assim, o quanto que não precisa fazer alarde, já vai falando, né, com a família, ó, na hora que ele falar, todo mundo Não, quietinho, não bate né? palmas. Se ele começar a falar lá no Espaço Mahamaya, tudo bem, Pedro, pode falar, não tem Cara problema de nenhum, paisagem. não tem problema nenhum, a gente vai ficar Até ele feliz da perceber vida, que essa mas felicidade, é assim, cada um no seu quadradinho, sem ficar até ele cobrando. perceber que essa felicidade é boa, né? Que é uma Sim. delícia ser feliz, não? Na hora que ele vê que ele pode interagir com as pessoas sem julgar, né? E também se julgar não tem problema nenhum, né? A gente está fazendo parte disso, né? A gente está aí tentando limpar para não ficar julgando, criticando as pessoas. Então, Tem que aprender, tem né? que aprender e faz parte desse processo. Claro que, né, no momento dele, as coisas vão, né, precisam ser um pouco diferentes, mas assim, tudo certo. Tá tudo certo, né? Não adianta a gente ficar aí
reclamando, querendo pular os passos. Na hora certa, o Pedro vai falar, Vai. né? Pelo menos Tudo de acordo com a vontade dele, no tempo dele, né? precisa ser. Né? Não adianta a gente estimula, mas o quanto que é dele isso. Na hora que eu tenho certeza que na hora certa ele vai respirar e vai trazer tudo à tona, as coisas. Uma forma Aí super a gente natural, né? vai chegar uma hora que a gente vai falar, Pedro, pelo amor de Deus, fica quieto. Para um pouco. Pedro, eu tô falando, fica quietinho, deixa eu falar um pouco. Né? A gente vai chegar nesse patamar, muita calma. E Rô, é uma coisa interessante que uma vez acho que você falou pra gente que geralmente quando ele fazia os áudios e vídeos para a família eram sempre muito curtos, rápidos, né, imediatos. E aí aquele dia ele tinha machucado o pé, não era? O pé? Foi. Conta essa Contém história. todos os detalhes. Todos os detalhes. Um áudio de 6 minutos para minha mãe. 6 minutos. Ele contou tudo nos mínimos detalhes. Pois é, né? Já começa Olha que esse bênção, né? desbloqueio, né? Ele vai começar aos poucos, né? Então daqui a pouco ele vai mandar vídeo falando. Né? Essa história de fazer o vídeo foi assim justamente uma sacada que eu tive para ver se ele conseguia se comunicar com as pessoas de uma outra forma, né? E é o que a gente está fazendo. Faz vídeo, quer conversar, escreve. É isso. E você é uma mãezona que está o tempo inteiro com ele, ajudando, fazendo, se descabelando para poder ajudar e fazer o melhor. E é bem por aí mesmo, né? É um trabalho de formiguinha, mas na hora que você começa a ver os resultados, putz. E isso é importante, né, Rô, que você comentou, porque exatamente por essa hipersensibilidade que eles têm aos sons e tudo isso, a imagem, o gesto, o só o sentir, né, é uma coisa que você fala de outra forma, né? Se comunica de outra forma. A gente acaba descobrindo outros meios, né? Não só nos casos das pessoas especiais que têm a surdez e o mudo, né, que não fala, de buscar alternativas. Não, no caso do autismo também, porque ele precisa se comunicar, né? E o visual para eles é muito importante, porque os bichinhos têm uma memória lascada, boa. Eles são mais evoluídos que nós. Roseli, eles são muito. Eles estão lá na frente, minha querida. Esquece. Quando a gente está indo, ele já está voltando, entendeu? E só o corpo dele que não aguenta essa densidade. Nossa. Hã? O que você falou? Só o corpo dele que não aguenta essa densidade aqui do nosso planeta, que é pesada. Mas a gente vai alinhar. A gente vai alinhar, com certeza. São 32 pontos que tocam nele, meu. E ele vai ensinar ainda muita coisa pra gente falando. Confia nisso. Manda para o universo. Né? O que eu ensino? Manda para o universo. O que você deseja? Né? Universo, como pode ser melhor? Né? O que se requer para que eu consiga tal coisa? Né? E confiar naquilo que você está desejando. Porque se você também só desejar, mas desejar tipo, nossa, vai ser difícil. Não acreditando. Não acreditando, você não vai conseguir. Então, é acreditar que o Pedro realmente vai melhorar, que ele vai ser, né, um adolescente, que daqui a pouco vai entrar na adolescência, vai começar tudo aí, os perrengues, mas o quanto que isso daí vai ajudar, se Deus quiser. Como diz a minha mãe, Deus é pai. Deus é pai. Deus é pai. E ele está olhando. Mas assim, a gente precisa sair da procrastinação. O que você está fazendo? O que você está mostrando para o universo que você quer realmente mudar, melhorar, fazer diferente? Né? Porque depende de você. Extremamente difícil. Né? Então, é olhar para frente. Eu tenho certeza que o Pedro, na próxima live, a gente vai falar coisas mais lindas ainda do Pedro. Quem sabe ele vai estar aqui falando? Já pensou? Nossa,
Vai ser o maior presente. Né, Pode Lili? melhorar ainda mais. Como pode melhorar ainda mais? Se tá bom, como pode melhorar ainda mais, né? E a gente vai conseguir. E essa parte que você comentou bem, Elaine, de fazer as perguntas ao universo, é também fazer a pergunta sempre, né? Nem que seja Sempre. mentalmente, Sim. porque a resposta vem pra gente, vem numa forma de intuição. Às vezes você está assistindo um filme e você fala, nossa, a pergunta que eu fiz, a resposta está aqui nesse filme que eu acabei de assistir. Então, a resposta, ela vem, a gente não pode focar na resposta. Por isso que o desejar algo, né, específico, ele pode, no fundo, ser muito pior para nós. E quando você joga essa pergunta em aberto, só o melhor pode vir mesmo, né? Porque a gente abriu todo o espectro, né? Todas as possibilidades. Então, perguntar para o corpo dele, né? Às vezes ele está dormindo, enfim, Roseli, conversar com o corpo dele quando ele está dormindo, né? Pedro, o que você requer de mim? O que eu posso fazer para ser uma contribuição maior, né? E coloca isso na pergunta para ele, e um dia as fichas vão caindo, vem vindo as intuições, né? Mas é importante prestar atenção nas intuições, nos mínimos detalhes. Não é que vai cair do céu, sabe? Uma coisa assim. Não, você precisa prestar atenção nos detalhes, porque nos detalhes você consegue tirar uma resposta dali. Né? Você sabe, Elaine, Tem pessoas que acham que eu pedi isso, mas não veio isso. Mas pode vir de outro jeito. E que através do outro jeito você consegue chegar onde você quer. Mas por isso que na primeira sessão de barras eu dou um caderninho com a caneta, que não é para falar que não escreveu porque não tem caneta. Aquela caneta para ficar no caderninho. Porque a gente realmente anota tudo. Nem que seja uma frasezinha. Falou sim ou não hoje na terapia. Ok. É uma frase. Porque a hora que é uma a gente conquista, né? volta para trás, a hora que a gente volta para trás e vê a transformação, porque a gente esquece das coisas, né? Depois vem, a gente realmente não lembra mais nada do que aconteceu e como a gente chegou ali. Então, voltar nessa história e falar, nossa, aconteceu tal coisa nesse dia, depois aconteceu o outro, você vai vendo a evolução dessa transformação, né? Porque a É isso que a gente lembra, né? a gente lembra muito bem das coisas ruins. Se você teve um problema naquele dia, nossa, você vai lembrar daquilo o dia inteiro. Se aconteceu alguma coisa boa, até você lembrar, nossa, sei lá, recebi um elogio de alguém, alguém mandou mensagem falando do trabalho legal, enfim, vocês querem, deixa pra lá, né? Mas aquela coisa ruim ali, você vai ficar martelando na tua cabeça. Então, por isso que eu falo, gente, elogie as pessoas, fala que você gosta, fala o quanto que, de repente, aquele trabalho é importante, né? O quanto, sei lá, na tua casa as coisas, as pessoas são importantes para você, os amigos, enfim, seja o que for, né? O quanto que isso é importante, né? Em cada atendimento meu, a pessoa vai embora, eu respiro e falo, nossa, obrigada. Por mais o atendimento, por ter sido assim, se foi fácil ou não, enfim. Mas que me dê sabedoria para lidar da melhor maneira. Isso é gratidão. Né? Porque a gente esquece de elogiar as pessoas, a gente esquece de falar o quanto que, de repente, elas são importantes, o quanto que ajudam, o quanto que nos ensinam. Né? Mas ir lá reclamar, nossa, é o primeiro, levanta a mãozinha lá e vai. São estímulos, né? Sim. O fato de você ouvir uma crítica construtiva, né? Acaba incentivando, né? Sim. Então, a gente precisa olhar para isso com mais seriedade, né? Com mais força, com mais amor, porque os perrengues da vida vêm. Na hora que você vê, você já criticou, já julgou, respira fundo, fala, opa, não é aqui que eu quero estar. Aí a gente vai fazendo o melhor que a gente pode. As pessoas estão escrevendo aqui, ó. É lindo, que trabalho lindo que vocês realizaram. Grace, beijo, linda. A Graça, eu chamo ela de Grace, mas a Graça trabalha aqui em casa, é o meu braço direito, esquerdo, pé, mão, ela é tudo aqui para mim. Sem ela, assim, eu falo que eu não
vivo, que ela vai ficar velhinha aqui comigo, ela gostando ou não. Ela é muito fofa, muito especial. Parabéns pelo trabalho, só pode falar quando ele consegue 100 vidas no videogame. É verdade. Pertinho ele, não? Bem pertinho. Esse Pedro é safado, gente. Vai acontecer sim, no tempo certo. Sucesso, Pedro. Beijo, Lu. Saber perceber. A gente precisa saber perceber, que é o que eu estava falando agora há pouco, né? As terapias são realizadas a partir da avaliação e da necessidade de cada criança? Sim. A gente precisa avaliar. Por exemplo, o Pedro, ele tem um nível de autismo, né? Existem crianças, né, com esse transtorno mais grave, De né? suporte mais maior, né? Sim, e aí precisa de um trabalho diferente. Então, cada um é cada um. A gente tem que ver o que precisa. Gratidão pelo Tem carinho. crianças lá na clínica que são autistas e que falam pelas tampas. Então, Uhum, assim, o fato do Pedro não falar é uma característica pessoal dele. sim. Como tem Tem crianças. crianças lá na clínica que são mais agitadas, andam de um lado para o outro. O Pedro não, ele entra, senta e fica quieto, Uhum. né? Como tem Então, crianças assim, agressivas, né? Que batem. Né? são o que a gente chama de níveis de suporte, mas cada um tem uma característica e todas passam por avaliações. Sim, Todas. precisa. Assim, nós não Todos os somos iguais. terapeutas avaliam qual é o melhor tratamento para ele. E no Sim, mesmo caso, né, das barras, do reiki, sim. é a mesma coisa. Cada Vocês um vão precisa de um ativar mais os suporte. pontos que tem que influenciar. Por exemplo, quando você fez aquele para medir do Pedro, quando Uhum. chegou na parte do chakra laríngeo, não mexia, não tinha vibração. Se você colocasse no outro chakra do Pedro, vibrava aquilo, né? O da Uhum. espiritualidade vibrava. Quando chegava no laríngeo e no das emoções, aquilo não andava Para. na primeira, segunda sessão. E isso eu tenho gravado. Então, assim, a gente vê como insistindo na terapia, a gente consegue ativar aquele chakra e ajudar as próprias terapeutas que estão lidando ali com ele, né? Com certeza. E ter paciência, e muito carinho, muito amor É, pelo que a gente não é da faz. noite para o Não, dia, não é. e é até o que eu queria deixar até um pouco registrado aqui, que a gente está falando de crianças, né, autistas, mas a gente não pode esquecer que essas crianças vão virar adolescentes. E a gente precisa de um tratamento adequado também no mesmo nível que eles estão, que é na Uhum. adolescência. E esses adolescentes vão virar adultos e a gente precisa dar continuidade para esses tratamentos. Então a gente não pode só criar situações para as crianças autistas ou com TDAH ou com TOD. A gente tem que criar terapias para os adolescentes e para os adultos também, Com porque eles certeza. crescem, né? Sim, com certeza. E As na verdade, necessidades vão ficando diferentes uhum, e a gente tem que ir direcionando, caminhando junto. tem que acompanhar. E as terapias complementares, né, elas servem para não só para autista, né, mas também para dislexia, né, para depressão, para ansiedade, para todos os tipos de transtornos, para síndrome de Down, Traumas. né, tudo, né, porque são terapias complementares que te ajudam no seu despertar, que te ajudam a entender o que você está fazendo aqui, qual é o teu propósito aqui. Né? Não é só esse corpo, né? Nós somos muito mais do que um corpo. Tá? E essa percepção, muitas vezes a gente vai embora dessa vida e não consegue entender. É, Então, mas as terapias estão aí para nos ajudar, né? Graças a Deus. é. E a gente não precisa esperar sofrer para procurar as terapias, né? Vai na hora que você está bem mesmo, para que você não fique ruim, não fique cheio de problemas. Né? Isso é muito importante. Então, Também aí aqui também. lembrando, né, Elaine, dos cursos, né? Que Sim, também quem quiser aprender para depois fazer, poder dar continuidade,
também é uma forma de contribuição, né? Com certeza. Isso é muito importante. A Lilian deu o curso sábado passado, agora, de barras de axis. Também quem quiser Foi, a gente fazer. fez mais uma turma. Sim, graças a Sempre Deus. muito gostoso, né? Com certeza. Tem uma pessoa aqui perguntando, correr as barras serve para ajudar as pessoas a saberem o que elas sabem. Para trazer a consciência, é o que eu estava falando a aqui. expansão da Trazer a consciência o que está aí guardadinho. Né? Muitas É. coisas a gente sabe, mas não quero saber não, dá muito problema, dá muito trabalho, não quero não. É bem por aí. Então, acho que é isso. Tem mais alguma coisa, Rô, Lili, que vocês gostariam Não, de falar? só quero assim mostrar para vocês o quanto que o trabalho de vocês está sendo muito gratificante para o Pedro. Só tenho que agradecer que tudo que a gente está recebendo aqui de vocês, vocês possam multiplicar isso para as pessoas. A gente Amém. precisa espalhar para todo mundo o que não é bobagem, né? Que a ansiedade não é bobagem, que a depressão não é bobagem e que existe maneiras de você viver bem, né? Com certeza. Procurar esse seu bem-estar. Então, eu acho que a gente tem que agradecer bastante. Obrigada. Nós Eu também, quero né, ver. Elaine? O Pedro ainda está aí ou não? Para ele dar tchauzinho? Vem cá, Pedro. Oi, Nós Lili, desculpa, te também, cortei. né? Agradecer por essa confiança que foi Muito, depositada na gente, né? No nosso muito. O Pedro está nos trabalho. ajudando. O Pedro está ajudando a mim e a Lilian a evoluir ainda mais. Nossa Senhora, e como? Pedro, Uau! a gente ama você. Olha aqui para a Elaine. Olha, Olha aqui para mim. A gente ama você de paixão. Você é muito especial para a gente. Muito. Acredite Demais. nisso. Eu tô Coisa segurando o linda. celular e não consigo fazer o coração inteiro. Vai metade. Muito lindo. O meu meio coração vale por um, Pedro. Delícia. Muito lindo. Ó, Pedro, o meu beijo para você. O beijo da tia Lili, que ela mandou um monte Que nem aí ele para disse você. no vídeo pra gente, 1 milhão de beijos. 1 milhão. 1 1 milhão. milhão de beijos. Amanhã no consultório eu dou um monte de beijo em você. E quero receber um monte de beijos também, tá bom? Não quero só dar beijinho, não. Quero receber beijinho também, tá bom? a Elaine tem mais sorte que pega ele acordado. Eu pego ele Ele acordado, é verdade. desmaiado, dormindo do reiki. E aí a gente tem que chacoalhar ele no final, né? É verdade. Deixa eu fazer o coração. Faz o coração bem alto aqui. Bem aqui. Faz. Ai, que delícia, lindo! Lindo. Nós ficamos muito felizes de você aparecer aqui, Pedro, de verdade. Tá? Você encheu nosso coração de alegria. De verdade mesmo. De verdade, não é? Gratidão, né, Roseli? É surpreendente, a gente nunca sabe o que vai rolar. Sim. Mas a gente ficou muito feliz. Rô, eu estou muito feliz de você estar aqui, da gente poder ajudar de alguma maneira e de você se colocar presente também para levar o Pedro para fazer as terapias. E de coração, obrigada de verdade por você estar aqui com a gente, compartilhando, né, tudo isso que é muito importante. E se Deus quiser, possa chegar aí milhões de pessoas e elas procurarem ajuda, porque é possível. Então, obrigada de E coração. crianças super especiais têm mães super especiais. Com certeza. Então, É bem isso. seu lugar está garantido no céu. Com Muito certeza. bem, porque ela está lidando de um carinho também, de uma doação de tempo e de amor e de boa vontade. A gente não vê a Roseli triste no consultório, a gente não vê ela nervosa, irritada, impaciente. É sempre assim, esse amor e esse sorriso. Então, É isso é uma família especial, viu? É uma família especial. É bem isso. Obrigada mesmo. É muito reconfortante e acolhedor toda essa rede de apoio que a gente tem. Obrigada mesmo. É muito Obrigada importante. a todo mundo aqui que participou. Essa tia Rosângela, que é uma tiazona, né? Olha aqui, ela só... É uma tiazona A aqui, ó. Simone, que eu vi aí, os narizinhos que eu fui conhecendo também.
Obrigada por terem Muito obrigada, participado, gente, né? pelo carinho de vocês de estarem aqui. E Obrigada, compartilhem Débora! compartilhem, essa live vai ficar gravada, eu espero que fique gravada. Compartilhem com as pessoas para realmente a gente poder levar, né, esse aprendizado para um número muito grande. E a gente está aqui há 1h20 falando. Nem Ficaria parece. mais 20. Ah, eu também. Mas as pessoas acham que começam a cansar um pouquinho, né? Mas está tudo certo. Mas a gente vai marcar outras lives, a gente vai falando e vai ajudando um número grande aí de pessoas. Obrigada, de coração, Obrigada. a todos vocês. Beijos. Obrigada a todos. Lili, beijo. Gratidão. Rô, Vocês também. Pedrinho, Pedro, beijo. Elaine, a todos que assistiram. Obrigada. Obrigada, gente. Uma boa noite para todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau, tchau.